Programa Som de Preta da Quebrada. Programa Som de Preta da Quebrada. O funk como empoderamento feminino. Aqui as mulheres mostram a sua força. Aqui a gente faz história. A resistência, a luta e a discussão de questões sociais e culturais. Utilizando o funk como transformação em suas vidas. Som de Preta da Quebrada. Aqui a quebrada fala mais alto. Onda FM. Olá, eu sou Paulo Torres e está no ar o programa Som de Preta da Quebrada, o funk como empoderamento feminino na Onda FM. Neste primeiro programa, vamos falar como o funk evoluiu e a importância das mulheres neste movimento desde o início, trazendo a trajetória do funk nas periferias e como as mulheres estão cada vez mais inseridas e engajadas. Recebemos a pesquisadora e ativista do funk Tamires Coutinho. Nascida e criada em Niterói, no Rio de Janeiro, Tamires viu a ascensão do funk através de figuras carimbadas como Tati Quebra-Barraco, Valesca Popozuda e MC Carol. Ela, inclusive, chegou a desenvolver um TCC falando como as mulheres abriram espaço no mundo do funk. Hoje ela conta um pouco sobre a potência do empoderamento feminino aqui na Rádio Onda FM, com o repórter Kleber Souza. Programa Som de Preta da Quebrada. O funk como empoderamento feminino. Primeira pergunta, que não tem como a gente fugir, né? É pra você falar um pouco da sua trajetória, explicar quem é Tamires e para detalhar um pouco pra gente, né, do seu trabalho, né, envolvendo aí o papel das mulheres no funk, antigamente, atualmente, tá bom? Bem, eu sou a Tamires Coutinho e eu me identifico como uma pesquisadora funkeira, de fato, porque eu tenho uma relação com o funk muito antes do trabalho acadêmico, né, diferente um pouquinho de uma geração anterior, né, de pesquisadores e pesquisadoras que, de certo modo, tinham um pouco de distanciamento, né, do funk. Não que isso seja ruim de forma nenhuma, porque todas as pessoas têm pontos de vista que devem ser levados em consideração, mas eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma nova geração de pesquisadores que não observam o funk apenas como um objeto de estudo, né, vamos dizer assim, mas que, de fato, vive o funk, né, muito antes de realmente pesquisá-lo. Então, tá sempre nos bailes, tá sempre nas festas, tá sempre curtindo as músicas e não enxerga o funk num viés, por exemplo, de curiosidade, né? De, o que é aquela manifestação cultural ali, né? O que aquele pessoal tá fazendo ali? Mas de tentar trazer para o cerne das pesquisas acadêmicas, né, e para dentro das universidades, o que a gente vive de fato, né? Então, assim, eu quero falar sobre isso aqui que faz parte de quem eu sou e eu quero transmitir isso a partir de um debate acadêmico também, né? Então, fazendo essa conexão junto com os produtores culturais, com quem de fato faz o funk dia a dia e conversar com eles e trazer eles também para dentro da universidade, é o mesmo modo de levar a universidade e os debates acadêmicos para dentro da parte cultural efetiva mesmo do funk, né? Não para ficar apenas numa parte teórica e de debate de uma forma distanciada. Eu estava numa mesa recentemente, eu até comentei, né, assim, que se você for num baile de favela no Santo Amaro, aqui zona sul do Rio de Janeiro, você vai me ver lá curtindo um bailão até de manhã, mas também vai me ver num outro dia dentro da sala de aula falando sobre matemática séria e usando aquilo que faz parte da minha dinâmica de divertimento, vamos dizer assim, como um método e uma metodologia de estudo, de pesquisa, né? Enfim, então queria até aproveitar para mencionar alguns outros pesquisadores e pesquisadoras que fazem parte desse bonde comigo, como a Juliana Bragança, como a Ludmila Gonçalves, como o Luan Ferreira, Tauan Dias, que são pessoas que... Renata Prado, enfim, tem muitas pessoas que Tiago, então, enfim, tem várias pessoas maravilhosas desse bonde agora novo de pesquisadores do qual eu me orgulho em fazer parte. E por eu tecer, né, me considerar funkeira e ter uma relação com o funk, desde que eu me entendo por gente, para mim falar do funk é uma coisa muito afetiva. Assim, eu lembro que, sei lá, eu devia ter 12 anos, talvez, quando eu ouvia as vozes como a de Tati Quebra-Barraco, sabe, ressoando assim pela vizinhança. E por mais que eu ainda não soubesse, né, o significado daquelas palavras, eu conseguia entender como que a forma que ela cantava era potente, como que aquela batida mexia comigo e me empolgava. Então, o funk, ele foi, de certo modo, permeando e moldando a minha identidade, né? E quando eu estava na universidade,
no curso de Relações Públicas, né? E aí já com os meus 28, 29 anos, eu resolvi fazer um trabalho acadêmico sobre o funk, muito baseada num evento que a gente fez dentro da universidade, a minha turma na época fez, que foi o Liberta DJ. A gente tinha que fazer um produto, né, para a disciplina de planejamento e execução de eventos. Então, durante um semestre a gente planejou esse evento e no outro semestre a gente operacionalizou esse evento e se tornou o Liberta DJ. E aí a gente levou, né, para a UERJ, que eu me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente levou várias pessoas importantíssimas para o movimento funk para falar sobre funk. Então, assim, foi uma programação super diversa. A gente fez cine debate, a gente fez workshop, roda de conversa. Enfim, foi muito legal mesmo. E foi então que eu comecei a colher alguns insights muito interessantes. E foi então que eu realizei que, tipo, isso vai ser o meu trabalho de conclusão de curso. E eu optei por não fazer uma ótica essencialmente feminista, mas de uma ótica de um empoderamento, justamente porque é uma questão mais prática, né? E aí, quando a gente vai falar desse debate do empoderamento feminino, é pensar muito em como, através de ações, de práticas, de objetivos que partem, sim, de um individual, mas para um coletivo, as mulheres mobilizam ali no funk temáticas muito importantes, né? Então, nesse trabalho de conclusão de curso, que hoje é o livro Cai de Bota, eu trabalho muito essa ótica de como o funk é um meio e um canal de empoderamento, né? Ao mesmo tempo que as mulheres utilizam o funk como um meio, né, de se empoderar, vamos dizer assim, né, de usar o funk como instrumento de trabalho, de ganhar dinheiro, de falar sobre as coisas que de fato são importantes para elas, e enfim. Ele também é um canal, porque é através do funk que essas mensagens reverberam, através do funk que essas mensagens encontram outras mulheres. E aí, a partir do momento que encontram outras mulheres, essas mulheres também se sentem tocadas e começam a pensar em práticas e ações e objetivos para se empoderar também, né? Então, é como se esse empoderamento, ele é um ciclo, né? E que cada vez mais pessoas vão se tocando, né? Vamos dizer assim, para se empoderar e para tornar, né, o grupo de mulheres funkeiras, né, que são diversas, cada uma tem ali sua realidade, sua vivência, ainda que muitas delas compactuem com questões muito semelhantes, por serem majoritariamente pretas, faveladas, então que sofrem com, né, preconceitos, discriminações específicas de racismo, né, classismo, toda a questão de conservadorismo também. Então, elas vão ter as suas questões particulares, mas também vão se encontrar nessas questões que são similares, né? E é a partir desse ponto que essa ótica do empoderamento, né, através, né, do funk como meio, como canal, faz muito sentido para mim. E eu trabalhei isso no livro, né? E é claro que não tem como a gente abarcar todos os debates, né, de uma forma só. Então, eu lembro que muitas críticas que eu recebi na época, quando eu divulguei, né, o TCC, e aí depois eu falo um pouquinho melhor disso, era de, mas o funk é machista, o funk faz coisas sobre mulheres e tudo mais. Em nenhum momento eu tô negligenciando e negligencio isso no trabalho, na minha pesquisa, mas o meu foco é justamente o contrário. Eu não quero botar a mulher numa ótica de submissão, numa ótica de que ela está ali sendo representada por um olhar masculino ou por uma posição de um homem. Não, eu queria trazer a mulher como realmente dona da sua história, como personagem principal dentro do movimento funk, né? A gente tem mulheres muito importantes que constroem o movimento desde sempre, né? Então, outra perspectiva que eu trago no trabalho, além de analisar, né, essa ótica do empoderamento, e eu faço isso através da análise de discurso, não análise de discurso, né, mas eu exemplifico como isso acontece através de trechos de algumas músicas, né? Então, eu pego algumas músicas e vou mostrando, olha como que nessa música, essa MC tocou numa temática, né, X, que vai se relacionar à esfera do empoderamento Y, né, e que vai fazer parte de um outro objetivo de empoderamento, né? Então, por exemplo, eu trago ali a proposta de esferas do empoderamento que estão conectadas com outros debates de outras pesquisadoras, que é a Nelly Strongs, que vai trazer as dimensões do empoderamento feminino, e a Cecília Sardenberg, que traz objetivos do empoderamento feminino. Então, eu pego esses conceitos que elas já trabalham e
determinam esferas de empoderamento que conectam esses conceitos e demonstram, né, de forma mais evidente como que essas mulheres pautam temáticas importantes. Então, tem uma esfera da estética que vai estar ligada a uma dimensão e a um objetivo, e onde a mulher, por exemplo, vai pautar na música algo que vai reverberar o poder da mulher através do corpo, a corporeidade, o respeito aos seus corpos e coisas do tipo. Então, mais ou menos nesse sentido. E aí a outra perspectiva é trazer efetivamente uma proposta de gerações de mulheres no funk, né, desde os anos 90 até a geração mais recente de 2019, que é quando eu termino de escrever o trabalho, para mostrar como que cada grupo de mulheres, a cada período, foi reverberando temáticas importantes, foi trazendo atuações diferentes para o movimento e fizeram com que o movimento funk fosse, eu não gosto de usar a palavra evoluir, mas assim, fosse evoluindo, fosse se desconstruindo, na verdade, para se tornar o que é hoje, né? Se a gente tinha lá nos anos 90 ainda muita dificuldade, né, das mulheres estarem, né, nos palcos, ainda que elas estivessem, por exemplo, a Mãe Loira, né, a Daisy Tigrona, a gente tinha a MC Cacau, era um número muito reduzido, e a gente vê como que hoje a gente tem muito mais mulheres representando o movimento funk, mulheres cada vez mais potentes, né, como a Anitta, que hoje é uma artista internacional, uma artista global, né, com 1000 prêmios e tudo mais. Então, como que esse movimento funk foi evoluindo, foi se desconstruindo e evoluindo conforme as mulheres foram atuando dentro dele. Acho que essa parte, assim, falando um pouco mais de mim, no geral, acho que é isso. Enfim, você acabou respondendo muitas perguntas que eu tinha aqui, mas vamos lá, eu vou tentar pegar alguns ganchos aqui. Por exemplo, você cita algumas referências do funk aí dos anos 90, dos anos 2000. Eu queria que você explicasse pra gente o que mudou, né, nessas últimas décadas no funk, e também um pouco da questão das suas pesquisas, do seu trabalho, né? Se dá pra gente dizer que o seu trabalho, né, a sua trajetória no funk reflete um pouco do envolvimento das mulheres, né, no movimento. Com relação à mudança, né, no decorrer dos anos, sim, tem uma mudança, mas eu acho que não apenas no sentido de agora temos mulheres no funk falando sobre tal tema ou sobre outro tema. Porque quando eu fiz essa proposta de gerações de mulheres no funk, foi justamente para pontuar como que elas sempre estiveram presentes. Ainda que de forma menor em relação aos homens, elas sempre estiveram lá, sempre estiveram atuantes. Então, por exemplo, na geração dos anos 90, ficou durante muito tempo na mídia e que fez parte de todo um processo de criminalização do funk, os bailes de corredor, né, que eram os bailes de briga, né, e tudo mais, que ficavam, né, criava-se um corredor num baile onde ficava uma galera do lado A e uma galera do lado B, e que iam se enfrentando ali conforme as batidas da música e tudo mais, e era um confronto, vamos dizer, organizado dentro do baile, né, porque os seguranças ficavam nesse corredor fazendo a mediação, inclusive, desse conflito. E quando a gente vai buscar, né, matérias ou vídeos sobre essa época, por exemplo, o que mais se falavam eram dos homens que faziam parte desses bailes de briga, desses corredores. A gente não encontra, por exemplo, muita coisa falando sobre mulheres que estavam atuantes nessa prática. E tinham, sim, galeras de mulheres, né, que iam para os bailes também brigar, que também iam confrontar e que também tinham as montagens específicas de suas galeras. Então, eu trago isso no livro para mostrar. Estou dizendo se a prática era boa ou não era? Não estou fazendo julgamento de valor com relação a isso, mas estou dizendo que tinham homens lá, mas também tinham mulheres lá, elas também estavam inseridas dentro dessa prática, elas também estavam empoderadas dentro dessa ótica, se assumindo como um personagem principal dentro daquela dinâmica, né? Então, o tempo vai passando e é claro que as conjunturas sociais vão mudando, né? A gente vai vendo com o avançar dos anos uma diversidade maior que conversa com o que a gente foi vendo, né, no decorrer dos anos, por exemplo, a ascensão das tecnologias, das redes sociais. Isso corrobora para que a gente tenha
uma maior facilidade de compartilhamento de informação, que a gente tenha uma maior facilidade de mulheres se inserindo no mercado musical, assim como de homens também, né? Então, na ótica do empoderamento, não mudou, porque elas sempre estiveram ali e elas sempre utilizaram das ferramentas que elas podiam dentro de cada período para se mostrar atuante no movimento funk. Mas é claro que conforme a sociedade vai, né, se desconstruindo e avançando e outras coisas vão permeando, né, as nossas dinâmicas sociais e tudo mais, isso vai reverberando para que a gente tenha realmente uma diversidade, uma ampliação do número de mulheres dentro do movimento, né? E eu lembro que quando eu quis fazer essa proposta, foi muito realmente pensando nisso, assim, porque para quem não tem muito conhecimento do funk, hoje talvez não muito, mas antes, por exemplo, muita gente achava que o funk tinha começado com Tati Quebra-Barraco, porque foi a primeira mulher, por exemplo, que teve uma música numa novela das 9, né? E máximo respeito a Tati, porque ela rompeu grandes, né, assim, rompeu muitas barreiras. Hoje, né, para a gente caminhar, a Tati correu, né, esse meme. Mas o funk, as mulheres no funk já estavam atuantes muito antes da Tati estourar, por exemplo, né, e se tornar aí uma grande referência, conhecida, né, internacionalmente, inclusive. Então, eu quis fazer essa proposta para mostrar que desde lá dos anos 90, inclusive muito desde antes, né, quando a gente tem, por exemplo, a sementinha do movimento funk aqui, que é, né, a atuação dos bailes black, do movimento Black Rio, a gente já tinha mulheres, por exemplo, como Sandra de Sá, super atuante dentro desse movimento, reverberando ali a importância, né, da estética negra, do empoderamento negro, sobretudo da mulher negra dentro ali da cultura, né, periférica, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né, que é o escopo do meu trabalho. Pra gente finalizar aqui, né, queria que você analisasse pra gente os pontos negativos e pontos positivos, né, do papel, né, do envolvimento das mulheres hoje no funk, né, no funk atual, e que você falasse também sobre os desafios, né, que as mulheres encontram ainda nesse meio. O desafio é o de sempre, que é romper com essa lógica sexista, né, de que o espaço maioritário dos homens, de que tudo que uma mulher faz está gerando em torno do homem, né? Então, de que a lógica é de que o homem domina o poder em qualquer situação. Então, esse ainda é o maior desafio e a gente vê isso ainda hoje, não só no funk, mas no mestrado, por exemplo, eu mudei um pouco o foco da pesquisa e pesquisei o trap aqui no Brasil, né? E é perceptível quando a gente vê, por exemplo, no trap e no funk, como que a maior quantidade de pessoas em destaque são homens e não mulheres, e como que elas têm que romper com esse desafio, né? Por exemplo, a Duquesa fez uma declaração há um tempo numa reportagem, acho que com a Foquinha, em que ela falava isso, assim, de que, cara, eu vejo homens chegando num show com uma equipe imensa, porque o contratante, ele realmente acredita que o artista homem merece aquele valor. Se a gente coloca o mesmo valor, eles não querem pagar, porque eles acham que a gente não precisa daquele dinheiro para fazer uma equipe técnica, para construir um espetáculo e tudo mais, né? E aí ela traz até uma alfinetada, assim, no bom sentido, que ela fala, né, Xamã, quando que eu vou ter uma Lamborghini, né? Botando ali como que os caras dão carro até pra namorada e ela, por exemplo, não tem condições de nem ter um carro. Ela mesma tem um carro igual os caras têm e dão pra namorada, pra esposa, sei lá o quê. Então isso é um ponto negativo que eu observo. Maravilha, maravilha. Bom, Tamires, eu acho que respondeu todas as minhas questões aqui. Acho que ficou uma entrevista bem bacana. Quero te agradecer, viu, e sucesso aí na sua trajetória. Assim, amei o convite, é muito bom a iniciativa, né, de vocês fazerem esses podcasts, né, esses programas. Então, fico feliz que eu possa ter ajudado e qualquer coisa conte comigo. Som de Preta da Quebrada. Onda FM. Siga as nossas redes sociais, Facebook Rádio Onda FM 87.5 SP, o Instagram @Onda FM 87, no YouTube Onda FM 875 e o TikTok @Onda FM 87. Continue ligado na Onda FM. Até o próximo programa. Som de Preta da Quebrada, o funk como empoderamento feminino. Aqui as mulheres mostram a sua força, a resistência, a luta e a discussão de questões sociais e culturais, utilizando o funk como transformação em suas vidas. Aqui a Quebrada fala mais alto na Onda FM.
Programa Som de Preta da Quebrada. Programa Som de Preta da Quebrada. O funk como empoderamento feminino. Este projeto foi realizado com apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento aos Serviços de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.